Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Renato Braz, da IEFA, Igreja Evangélica da Família, em Lisboa, Portugal. Gostaria que você permanecesse comigo até o final dessa ministração. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Nós temos outras ministrações e você vai ter a oportunidade de ser abençoado ou abençoada. Tá bom? Então, vamos à ministração, vamos à palavra de Deus. Eu gostaria... Segunda Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Aconteceu neste momento, e olha que eu não ensaiei. Deus, preste atenção nisso, nunca se esquece de nada. Muito pelo contrário, Ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, Deus conhece o nosso futuro. É impossível Deus se esquecer de fatos e das coisas. Isso às vezes acontece comigo e com você. Essa semana eu me peguei surpreendentemente esquecendo 3 coisas aqui na igreja antes de entrar no carro. Eu fui na primeira vez, percebi que tinha esquecido algo, voltei. Fui pela segunda vez, percebi que tinha esquecido algo, voltei novamente, pasmem. Eu percebi que ainda faltava alguma coisa, era a chave. E eu tive então que voltar pela terceira vez. Ou seja, eu e você, muitas vezes nos pegamos esquecendo coisas, esquecendo chave de casa, esquecendo alguma coisa em algum lugar. Um dia desses eu esqueci a Bíblia em casa. A Bíblia que eu sou habituado a fazer as minhas marcações e marcar os meus sermões. E quando eu cheguei aqui, ainda bem que eu tinha uma Bíblia reserva. Mas não é a mesma coisa. Portanto, eu e você podemos nos esquecer de coisas, mas nada pode pegar Deus de surpresa. Porém, nós vamos ver 7 vezes na Bíblia, no Velho Testamento principalmente, Deus se lembrando de pessoas. Não precisa abrir, por enquanto. Está escrito lá em Gênesis 18, versículo 1, que um dia Deus se lembrou de Noé e da sua família e os animais que estavam com ele, e ele então resgatou Noé e toda a família sobreviveu ao dilúvio. Lá em Gênesis 19, 29, diz que Deus se lembrou de Abraão por causa de Ló, e foi possível então tirar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra, que seria destruída. Em Gênesis 30, 22 diz que Deus um dia se lembrou de Raquel e ouviu a sua oração e seu clamor, e ela finalmente pôde se engravidar. Em Êxodo 2, 24 diz que um dia Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó, e ele se apresentou a Moisés dizendo: eu sou o Deus dos seus antepassados. Em Salmo 105, 42 e Salmo 136, versículo 23, está escrito que em vários momentos Deus se lembrou da humilhação de seu povo. E antes que nós façamos a leitura bíblica, meus irmãos, nada poderá então pegar Deus de surpresa. Apesar da Bíblia dizer que Deus em alguns momentos se lembrou de algumas pessoas, você precisa entender que quando Deus se lembra, não significa que Ele se
esqueceu das coisas. Mas quando Deus se lembra, segundo as Escrituras, trata-se de cuidado, de carinho de Deus por nós durante as nossas orações. Tenha em mente isso, essa convicção ao sair daqui. Deus não se esquece de nada. Não é como eu e você. Na realidade, a única verdade e a única coisa que Ele se esquece, segundo as Escrituras, e apaga através da sua infinita misericórdia, após a nossa conversão a Jesus Cristo, isso sim Ele se esquece. É do nosso passado, do nosso tempo na ignorância, do nosso tempo no pecado. Mas a Bíblia diz que em Jesus Cristo, eu e você, independente de quem você era, independente de quem nós éramos, nós em Jesus Cristo somos justificados pela fé. Em outras palavras, Deus não é como Satanás. Satanás é assim: quando alguém se aproxima de Deus, ele acusa: olha, eu sei quem você é. Mas Deus não é assim. Ele apaga o nosso tempo de ignorância. E Ele, quando nós estamos em Jesus Cristo, Ele não pede a conta daquilo que passou. Mas vamos ao texto bíblico. Eu vou falar exatamente de lembrança, do lembrar de Deus. Está escrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 6. Olha só o que está escrito. E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Ezequias, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque desta enfermidade que você está passando, você não vai sobreviver, você morrerá. Versículo 2: Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, versículo 3: Ah, Senhor, ser servido de lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio da casa de Ezequias, veio a palavra do Senhor dizendo: volta, dizes a Ezequias, chefe do meu povo, e assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e essa cidade, e ampararei a essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Até aí, meus queridos irmãos, oramos. Pai, a tua palavra está aberta, e da mesma forma os nossos corações. O Espírito Santo, mais uma vez eu te peço com toda humildade, que neste momento e nesta hora eu diminua e que tu cresças em mim. O Espírito Santo, eu preciso de ti nesta tarde. Me ajude, toca nos meus lábios, toca na minha mente, faz de mim a tua vontade e o teu querido. E eu, com as minhas palavras, que eu encontre o ponto certo, que eu não atrapalhe aquilo que tu queres falar através desse texto nessa tarde. Que o meu coração, o coração daqueles que me ouvem, possa ser terra fértil do Espírito Santo. Que a tua palavra possa produzir frutos em nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, falando de lembrança, em Isaías 49, versículo 15 a 16, está escrito o seguinte: a palavra do Senhor diz o seguinte: pode uma mãe esquecer-se do filho, mas a
ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Portanto, o Senhor não se esquece de nós. E o texto que nós propomos nessa tarde e fazemos menção, nós vamos falar de anos de vida. Diz que Ezequias, que foi um rei que confiou muito em Deus, que obedeceu os seus mandamentos, que teve a sua casa, a sua família em retidão. Ezequias se adoece, fica muito doente, e ele então recebe a visita do profeta Isaías, que vai trazer uma triste e terrível sentença. O que Isaías trouxe para Ezequias foi a seguinte notícia: olha, meu amigo, dessa enfermidade que você está passando e que você está vivendo hoje, você não vai conseguir sobreviver. Você vai morrer por causa dessa enfermidade. E portanto, como rei, como líder, põe a sua casa em ordem. Coloque as coisas no lugar. Coloque no lugar as coisas que estão pendentes. Organize a sua família. Organize o seu reino. E era essa notícia. Agora pensa aqui comigo. Eu e você não fomos feitos para morrer. Pelo menos não é essa a expectativa que o ser humano tem da vida. Nós não estamos preparados. E só se alguém for maluco e estiver desorientado da vida, mas não é normal. E portanto, meus queridos irmãos, Ezequias, ao saber dessa triste notícia, dessa sentença de morte, as escrituras dizem que ele virou-se para a parede e chorou muitíssimo. Segundo as escrituras aqui que está escrito no versículo 3, no 3. Ele chorou muito. E por que ele chorou? Porque assim como eu e você, ele achava que não era o momento dele. Não era o momento. Talvez ele estava pensando assim: Senhor, eu tenho muita coisa para fazer ainda. É isso que a gente pensa. Então, quando a gente vê um testemunho de alguém que passou pelo vale da sombra da morte, é isso que toda pessoa pensa. Puxa, eu tenho tanta coisa para fazer. Senhor, não é o momento. Mas ele faz uma coisa aqui que chama atenção. Segundo o texto bíblico, ele vira-se para a parede e passa a chorar, e passa a falar com Deus. Isso me remete àquele texto que diz o seguinte: quando nós estamos no sufoco, na aflição, às vezes nós temos que entrar no nosso quarto, no nosso secreto, e clamar ao nosso Deus que nos ouve em secreto. Foi isso que o Ezequias fez. Ele virou para a parede. E deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes, como nós estamos afligidos, no desespero, no sufoco, nós precisamos se virar para a parede. Sabe, às vezes tem coisas tão importantes ao nosso redor, e que a gente julga importante, e de fato é. Quando nós estamos na aflição, a gente olha para a nossa família, para os nossos filhos, se você tem neto, para os nossos netos, para os nossos negócios. Essa ideia de pôr a casa em ordem, a gente vai olhar para tudo aquilo que para nós é importante, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para aquilo que a gente tem, para o nosso bem. Como é que vai ficar as coisas? Eu atendo, Deus me dá uma revelação aqui no princípio. Quando Ezequias está olhando para a parede, ele está querendo dizer o seguinte: olha, tudo que eu tenho é muito importante, mas nesse momento não é o essencial. Eu preciso olhar para Deus. É só para Ele. É só Ele que vai conseguir enxugar as minhas lágrimas. É só Ele que vai tentar tirar de mim esse medo de morte. É só Ele que poderá tirar de mim essa angústia, essa aflição. E
ele passa a orar a Deus, e ele faz a seguinte oração. É por isso que eu entrei falando de lembrança, de lembrar. Porque ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, versículo 3, ele fala mais ou menos isso aqui, ó, na sua oração. Irmãos, essa é uma oração muito difícil. Ele fala o seguinte: olha, Senhor, a minha esposa não está ouvindo, meu marido não está ouvindo, os meus filhos não estão ouvindo, a igreja não está ouvindo, as pessoas do meu convívio não estão ouvindo, mas lembra-se, Senhor, lembra-se de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e eu tenho, Senhor, feito tudo aquilo que tu aprovas. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Eu não sei se está no âmbito da igreja local, você que está ouvindo essa ministração, alguém que se conhece, ou de repente essa palavra pode falar com alguém que poderá ouvir essa ministração na internet a qualquer tempo. Talvez, meu amigo e minha amiga, você esteja passando por um quadro e uma situação muito difícil. Talvez não seja a respeito de saúde, mas uma circunstância que, na sua fraqueza, você pode estar com a sensação de que Deus se esqueceu de você. Parece que Ele não está te ouvindo, parece que Ele não está te vendo, e essa situação que você está vivendo está fora de controle. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, Deus tem o prazer de ouvir a oração de gente sincera, de gente humilde. A palavra do Senhor diz que Deus não despreza um coração contrito. E aqui é uma oração da alma, extraída de dentro, sabe? É só Ele, Deus. É diferente do parente, meus irmãos, ninguém está vendo isso. Em outras palavras, Ele está falando o seguinte: Senhor, fiel, lembra? Parece que Deus se lembra do seu filho. Tudo aconteceu muito rápido, foi uma oração rápida. Só para vocês terem uma ideia, entre o intervalo da notícia do profeta Isaías para ele, vai demorar pelo menos apenas algum tempo, porque segundo as escrituras, Isaías dá a profecia, dá o recado: olha, você vai morrer, Deus pede para você colocar o seu reino e a sua casa em ordem. Mas segundo o texto bíblico, diz que Isaías está saindo do pátio da casa de Ezequias, quando de repente o Senhor diz: para, Isaías, ei, para, volta lá e diz a Ezequias que a sua oração, as suas lágrimas e o seu clamor chegou até mim. E eu, da mesma forma que profetizei, renovo essa profecia e entregue para ele o seguinte: que eu acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. Você está acompanhando comigo? 2 Reis, capítulo 20, versículo 6. E assim o Senhor dá a Ezequias a oportunidade de se livrar daquela enfermidade e ganhar mais 15 anos de vida. Uma vez eu parei para pensar sobre essa mensagem. Nós vamos concluir. Parece pouco, não parece? 15 anos, parece pouco? Pode parecer pouco para aquelas crianças que estão lá dentro, pode parecer pouco para a minha netinha, mas para quem está de meia idade, como eu assim, 56 anos, eu e minha esposa, 52, pode fazer toda a diferença. 15 anos de vida. Portanto, aniversariantes desse dia, celebre com alegria
essa saúde que fez você chegar até esse tempo. Celebre, sabe? Eu e você não temos condições de saber como será o nosso dia de amanhã. Mas, se nós chegamos até aqui, nós temos todos os motivos para celebrar. É por isso, meus queridos irmãos, que qualquer pessoa que faz aniversário na igreja, nós queremos celebrar, queremos fazer festa. Sabe? Isso demonstra a nossa gratidão a Deus pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Você que passou dos 50 aí, que está na minha idade, 15 anos, faz muita diferença. Mas para fechar essa ministração, deixa eu contar um testemunho. Eu não sou muito de mostrar aquilo que eu vou pregar no domingo para minha esposa. Às vezes ela é surpreendida aqui também. Mas cabe hoje eu fugi a regra e mostrei. Falei, olha, eu vou falar sobre isso, vai ser uma palavra mais rápida. E aí, os dois, por volta da 1 da tarde, mais ou menos, começamos a chorar convulsivamente dentro de casa. Vocês que estão chegando agora não sabem. Mas a minha esposa, foi diagnosticada com um câncer nos ovários e nas mamas. Nós fomos impactados por essa notícia há cerca de 3 anos atrás. Agora, você imagina, para nós, como família, irmãos, eu já passei por tanta dificuldade nessa vida, já passei por crise financeira, já passei por perseguição, já passei por todo tipo de dificuldade que vocês possam imaginar, mas eu nunca tinha passado por isso. Sabe, essa notícia simplesmente abalou profundamente a nossa casa e a nossa família. Nós temos uma filha mais velha, 33 anos, tem uma outra ali de 30, que está ali no som, tem o Victor, de 25. Nós somos abalados. Pensa aqui comigo, até a igreja foi abalada também. Sabe, porque muita gente, naquele momento mais difícil, nos abandonou, porque as pessoas pensam que o pastor é um super-herói, e ninguém poderia imaginar que pastor, esposa de pastor fica doente. Eles imaginam o seguinte: olha, se esse homem está assim, então o que é que ele pode fazer por mim? Irmãos, acredite, muita gente não falou, mas a gente percebeu que se afastou. Eu louvo a Deus por algumas pessoas como a Eleni e o Geraldo. Irmãos, nós tivemos culto aqui só com os dois, e sempre estiveram conosco, demonstrando que para eles a nossa amizade era mais importante. Mas você não sabe o que eu passei, eu e minha esposa. Deixa eu entender uma coisa. Tudo isso há 2 anos atrás. Ela falou-me hoje que se apegou muito a uma música chamada Eu Só Posso Imaginar. E ela falou o seguinte: bom, ela estava desenganada por Deus. Eles deram pouca chance de vida para ela. Sabe por quê? Um cancro na mama já é um desafio. Agora, os dois, e não tinha nenhuma ligação um com o outro. E ela falou que começou a trabalhar para imaginar como que seria do outro lado. Ela me contou isso hoje. Como será que será do outro lado? Ela falou isso. Começou a preparar o coração para partir. E eu tentando controlar a igreja e cuidar da igreja, mas ao mesmo tempo, quando eu entrava no carro, era só chorar. Porque eu falava assim: Senhor, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer na minha história? O que eu vou fazer nessa igreja? Como será? Nossos filhos estão abalados, a igreja está abalada. Como que nós vamos fazer? Nós começamos a orar: Senhor, se o Senhor tem mais alguma coisa para nós, a nível de ministério, se a gente tem mais alguma coisa para fazer nessa terra, nos ajude. Eu preciso contar para vocês como que se desenvolveu essa história.
graças ao Estado português e a ajuda de Deus. Sou grato por esse país. Sabe por quê? Porque eu acho que se fosse no Brasil, a minha esposa tinha morrido. Mas aqui em Portugal, o governo concedeu a ela um cheque com cirurgia. E esse cheque não poderia ser gasto com qualquer coisa. Tinha que ser entregue no hospital público ou particular, onde tivesse vaga, que pudesse fazer a cirurgia nela com urgência. E graças a Deus nós conseguimos em Coimbra. E que depois eu descobri que Coimbra é referência de cirurgia nesse país. Nós encontramos lá um médico com 50 anos de experiência, doutor, e esse médico então falou: vamos tratar dela. Em janeiro deste ano aconteceu a cirurgia. Eles extraíram o útero, as trompas, os ovários da minha esposa, ela no hospital e eu internado no hotel ao lado, só os dois naquela cidade. Foi uma semana de angústia, irmãos. E eu andava pela cidade, não tinha o que fazer, orando: Senhor, nos ajude, porque eu não sabia se a gente poderia voltar como vida. E ainda para piorar as coisas, eu estava lá na recepção do hotel e uma mulher que estava no mesmo quarto dela e fez a mesma cirurgia. Eu falei: Senhor, graças, meu Deus. Mas aconteceu também uma coisa. O cheque de cirurgia, meus queridos irmãos, era somente para extrair o ovário, não era para mexer nas mãos. Mas Deus usou a vida do médico. Eu acredito nisso. Na cura, através de uma equipe médica. Deus usou a vida dele para fazer o seguinte. Ele chegou para mim e falou o seguinte: Seu Renato, olha, o estado da sua esposa é delicado. Se eu só extrair o útero, ela vai ficar com problema na mama. E portanto, ela vai precisar de uma outra cirurgia. E portanto, se isso demorar muito, uma coisa não vai resolver só. O Senhor me autoriza a aproveitar a cirurgia, e já que ela está sedada e anestesiada, eu fazer a extração dos tumores que estão na mama? Vou fazer, tudo bem. Mas eu falei: eu vou precisar pagar alguma coisa por isso? Não, isso aqui foi por minha conta. Ou seja, ele fez isso por nós, irmãos, por graça. E assim, em uma semana, ela foi submetida a essas duas cirurgias. O mesmo procedimento de cirurgia. Irmãos, eu não conheço esse médico, não sei de onde ele veio, mas eu acredito que Deus pode usar uma equipe médica para ser bem sucedida no nosso favor. Eu não sei se alguém da sua família, alguém dos seus relacionamentos está passando por um quadro muito difícil, mas eu creio, em nome de Jesus, que Deus pode usar uma equipe médica com competência para atuar a nosso favor. E foi isso que aconteceu. Passado, depois de 60 dias de cama e de recuperação, a minha esposa voltou à vida. Ela estava completamente afastada da igreja, não podia vir aos cultos. E ela, de repente, retomou sua rotina, sua vida, tá cheia de planos, pretende começar um ministério com crianças. Eu me animei e, de repente, a igreja parece que retomou seu crescimento novamente. Tem gente chegando, tem famílias chegando. Deus pode fazer essas coisas, sabe? Meus irmãos, eu não sei como será o dia de amanhã. Eu não sei quais são os desafios que eu vou passar ou você daqui para frente. A gente pode ficar doente de novo, mas eu quero te dizer uma coisa: 15 anos para alguém de meia idade pode representar muito. E portanto, é tempo de celebrar cada ano, cada dia, cada momento com a nossa família, cada momento com a nossa igreja. Valorize as pequenas coisas em nome de Jesus. Foi isso que Deus propiciou para a vida em Reis em Reis. E portanto, cabe um desafio antes da gente sair daqui nessa tarde. A pergunta é, para minha e
para a sua reflexão. Será que você já entregou a sua vida totalmente a Cristo? Como tem sido a sua caminhada cristã? Será que você poderá fazer uma oração como Ezequias, dizendo: lembra-se, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade? Esse é um grande desafio, meu Deus. Esse é um grande desafio. Mas para concluir, a doença e a cura de Ezequias, uma mensagem ou uma imagem poderosa de como Deus responde ao urgente o clamor dos seus filhos. Que isso possa acontecer na sua vida. Que Deus possa te acrescentar anos de vida, anos abundantes. Mas não se esqueça, sempre junto com Ele, a presença dele, servindo a Ele. Como dizia como está escrito, Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra. Oh Senhor, que nos encoraja a prosseguir. Oh Senhor, toda vez que eu lembro desse testemunho terrível que nós passamos, Senhor, eu sei que desafios também nós poderemos enfrentar lá adiante, mas eu te agradeço, Senhor, pela restauração da saúde da Lu, Senhor, pela restauração do nosso ministério, pela restauração da nossa casa, mas agora oro pela restauração da nossa família que ficou abalada. Oh Senhor, e quero orar, Senhor, por alguém que porventura achou que, ou pelo menos está achando que Deus se esqueceu dele ou dela. Oh Jesus, toca nessa vida, toca nessa casa, toca nessa família. Oh Jesus, faça o milagre acontecer. Nada é impossível para ti. Senhor, nós te agradecemos e hoje celebramos, Senhor, mais um ano de vida para o Eduardo, mais um ano de vida, Senhor, para o Geraldo. Oh Jesus, dê saúde, dê provisão, dê cuidado, cuida dessa casa, cuida dessa família, cuida desses casais, cuida dessas famílias. E assim nós celebramos o